Família, ontem eu falei que eles estavam demorando, quando foi mais tarde, anunciaram o Alisson. Mas eu ainda vou falar do Alisson aqui, vou falar. E uma outra coisa, família, está acontecendo uma situação muito importante e perigosa. Eu quero fazer uma reflexão, mas vocês têm que fazer parte dessa reflexão. Vem comigo que eu te conto tudo. Vem! Mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui e eu já convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e aquele comentário inteligente que só você sabe fazer, dá aquela moral pra gente. Família, vamos lá. Comentei ontem que eu estava estranhando a demora na apresentação do Alisson e logo depois ele foi apresentado, saiu o anúncio oficial. E ele já deu uma palavrinha como jogador do Fluminense. Curte aí. Encontrar Alisson! Fala, torcida tricolor, aqui é o Alisson, passando aqui para dizer que estou muito feliz, muito motivado, mais um grande desafio na minha carreira e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz, viu? Vamos juntos aí por grandes coisas esse ano. Tamo junto, um abraço. E o Alisson, rapaz, em 2023, ele teve um quadro de saúde psicológica, né? Depressão, ele teve uma situação complicada em 2023. Graças a Deus se recuperou, tá show de bola. E aqui no Fluminense, se ele tiver bem fisicamente, ele vai ter totais condições de expor o seu bom futebol. O Alisson é um jogador promissor e vai pegar um elenco que é muito unido, que é muito feliz, muito harmonioso, desde 2022, 2023, 2024, pelo menos a primeira parte, né? O Fluminense foi o ápice da harmonia. Os jogadores tinham prazer em trabalhar com a comissão técnica. Até que a diretoria, por uma parte da imprensa direcionada, que botou pressão na diretoria, e na época o presidente Mário Bittencourt perdeu o que ele tinha de mais valor como dirigente de futebol, que é a sua convicção. Ele perdeu a convicção para ficar com medo de pilha dos outros. E tirou um treinador que, poxa, nos últimos 2 anos foi campeão 3 vezes. Qual é a justificativa para demitir o cara? Não existia. Nós estávamos passando naquele momento por maus bocados, mas já era de se esperar, porque nós voltamos das férias com 5 dias, teve que entrar em campo, porque tínhamos uma final de Recopa contra a LDU, e a LDU estava engasgado na garganta do torcedor, porque 2008 e 2009, consequentemente, Libertadores e Sul-Americana, 2 finais que nós perdemos para ele, ninguém aguentava mais perder para a LDU, então a comissão técnica teve que agilizar o retorno, não teve nem tempo para a pré-temporada. E conquistamos o objetivo. Depois do objetivo, foram 3 competições e o time começou a sentir a falta de pré-temporada. E isso era a coisa mais normal do mundo. Essa era a hora do presidente chegar e dar o suporte. Porque tinha uma Copa América rolando e logo depois da Copa América, todo o elenco ia estar ação, tanto na parte física como na parte técnica. E ainda tinha o auxílio luxuoso de um Thiago Silva para estrear. Mas aí, o então presidente Mário Bittencourt resolveu que era hora de acabar com a harmonia que existia no elenco e demitiu o treinador. Cara, a coisa mais importante de um elenco, na minha opinião, é quando um treinador consegue ter o respeito e a integração dos seus jogadores. É muito difícil o treinador ter a ideia e os jogadores comprarem essa ideia. E no Fluminense nós tínhamos isso de forma harmoniosa. Mas o presidente achou que, o ex-presidente, achou que a gente ia ser rebaixado em junho. Parece até sacanagem falando hoje, né? Parece até coisa absurda, né? Em junho, o presidente acabou com a harmonia e trouxe um treinador
retrógrado, retranqueiro, completamente ultrapassado, que se não fosse a disposição, o comprometimento dos jogadores, que mesmo chateados com a demissão do antecessor, eles deram raça, vontade e conseguiram tirar o Fluminense do rebaixamento. Mesmo que o novo treinador contratado botasse o time a Bangu sem esquema tático, só retranca, coisa horrível. Mas depois de Mano Menezes e depois do altos e baixos de Renato Gaúcho, Zubeldia trouxe a harmonia de volta. Conseguiu unir o útil ao agradável. E depois daquela época de Fernando Diniz, a melhor fase harmônica do elenco é agora com o Zubeldia. E o Alisson vai achar essa rapaziada firme e forte. Ele vai gostar muito do elenco, eu tenho certeza disso. E repito, que se ele estiver bem fisicamente, ele vai ser muito útil. Vai ser útil demais. Alisson, seja bem-vindo. E que Papai do Céu nos abençoe. Que venha muitos títulos para o nosso glorioso Flusão, ok? Tamo junto, garoto. Família, falando ainda sobre essa parte direcionada da imprensa, tem uma galera que está fazendo uma pressão assim muito chata. Eu vejo isso muito perigoso. É uma atitude perigosa, cara, coisa que eu não concordo. E eu tenho medo de como isso pode afetar o elenco. Nós sabemos que essa parte direcionada da imprensa, ela sempre quer destruir jogadores do elenco. Ok? Foi assim com o Everaldo, está sendo assim com o Freitas, e depois a gente sabe que provavelmente as próximas vítimas dele ou vai ser John Kennedy ou vai ser Nonato. A gente já começa a notar o modus operandi deles trabalharem. Então, qual é a minha preocupação? Eles agora fazem uma pressão para que o Zubeldia barre o Freitas para botar um outro zagueiro. Eles querem Inácio, eles querem qualquer um, menos o Freitas. E agora estão tentando jogar uma responsabilidade nas costas do Zubeldia, do tipo, tu tá assumindo a responsabilidade. Se a gente perder porque o Freitas deu mole, a responsabilidade vai ser sua. A culpa vai ser sua. E começa com esse papinho babaca de quinta série para querer jogar a torcida ou parte da torcida contra o treinador. Eu acho que nós temos que analisar duas coisas aí, que é muito importante. E é por isso que na abertura eu falei que eu quero fazer essa reflexão e eu quero trazer vocês para o coração do debate. Eu quero muito a opinião de vocês. Por que eu digo isso? Repito, não pensem vocês que eu estou defendendo o Freitas. Eu estou dando direção ao que é certo. Por que eu falo isso? Porque tudo que acontece no Fluminense, do goleiro ao ponto esquerda, a responsabilidade é do Zubeldia. Vocês não têm a menor sombra de dúvida sobre isso. Em qualquer clube, principalmente da grandiosidade do Fluminense, a responsabilidade dentro de campo é do treinador. Porque os jogadores que estão atuando em determinada partida só estão ali porque o treinador que botou. Mas aí, vamos fazer uma percepção, uma observação assim lógica. Vamos botar que o treinador vá pela cabeça dessa parte direcionada da imprensa. Aí o treinador bota o Juquinha no lugar do Freitas. Estou falando Juquinha porque eu não quero usar o nome de outro atleta. E o Juquinha vai jogar e falha justamente no gol do adversário. E a gente perde o título por causa da falha do Juquinha. Será que essa parte da imprensa, essa parte direcionada da imprensa, vai ter coragem de chegar lá e falar a culpa foi nossa? Não, né? Aí eles vão se esconder, vai tudo para debaixo do tapete, né? Pra lá que a sujeira vai.
Cara, toda a responsabilidade dentro de campo é do treinador. Então o que eu defendo aqui é que se entrar o Freitas, se entrar o Ignácio, se entrar o Igor Rabelo, se entrar o Davi Schultz, se entrar o Loyola, meu irmão, se entrar o Gorgulho, quem for escalado pelo Zubeldia vai ter o meu apoio. Porque só ele é o responsável pela equipe. Não é só pela quarta zaga, é por toda a equipe. E tem que dar tranquilidade para o cara trabalhar. Não tem que estar fazendo pressão desnecessária, pressão besta, cara. Só para querer expor a vaidade própria. Sem se importar se vai prejudicar o clube ou não. Eu lembro a vocês que isso vale muito pela rivalidade. Eu não vejo pela competição. Carioca, para mim, já perdeu graça há muito tempo. Já perdeu graça há muito tempo. Por quê? Porque Carioca antes era bem estruturado. Você jogava uma Taça Guanabara, jogava uma Taça Rio. O campeão da Taça Guanabara fazia a final do Carioca com o campeão da Taça Rio. Era uma coisa muito mais bem elaborada. Tinha apelo. E hoje nós não temos mais isso. Aí vem um flamenguista desavisado e fala assim, não, mas é porque o Flamengo agora tem uma quantidade maior de títulos. Isso desanimou. Quero ver quando é que o Flamengo vai bater a hegemonia de mais de 50 anos como o maior campeão carioca, como o Fluminense foi. Quando passar disso, aí fala comigo. Por enquanto não dá nem para competir. Entendeu? Então, vamos focar numa coisa. Nós temos que fazer o que é de melhor para o Fluminense. E no momento, na minha opinião, o melhor para o Fluminense é deixar o Zubeldia trabalhar em paz. Já basta o inferno na cabeça deles que essa parte direcionada da imprensa vai fazer depois do Carioca. Porque ela vai querer os peixinhos deles de titular de qualquer jeito. Eles vão querer de titular de qualquer jeito, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E vai infernizar a paciência do Zubeldia. Aí o Zubeldia vai trabalhar. Já estou até vendo. Se o Zubeldia botar o mesmo time que botou, que vai botar no Carioca, eles vão encher a paciência. Se o Zubeldia, Deus me livre guarde, sofreu uma derrota, aí o culpado é Zubeldia, que é irresponsável, que é inconsequente, tal. Mas se botar quem eles querem e o Zubeldia perder do mesmo jeito, não que o Zubeldia tem gordura para queimar, que ele tem crédito, que ele fez a boa campanha. Entendeu? Na verdade, eles não querem avaliar o treinador. O que eles querem é ter poder para manipular o treinador a fazer o que eles querem. Só que a responsabilidade de tudo fica na conta do treinador. Eu não acho isso correto, galera. Eu não acho isso correto. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Na minha concepção, Zubeldia tem toda a autonomia para botar quem ele quiser enquanto estiver à frente do Fluminense, independente da competição. Eu penso dessa forma e dou meu apoio a Zubeldia. Agora, e você? Qual a sua opinião? Deixa lá pra gente, que é muito importante. Valeu? Traga essa reflexão, porque isso me preocupa. Eu quero saber a opinião de vocês. E lembra que eu falei que o tom do Carioca, quando ele tinha representatividade, que ele era feito com mais amor, com mais qualidade? Pô, viajei no varandão do tempo, porque eu peguei esse canal aqui, Memórias do Flu, e eu vi esse corte aqui, esse shot, do craque, do gênio, o ídolo, que eu sempre tive na infância, chamado Delay. O Flamengo tinha um volante muito bom, fracasso também de bola, chamado Andrade. Excelente jogador. Mas veja o que o Delay, meu ídolo de infância, fazia no Fla-Flu. Isso é carioca.
ou melhor, era carioca. Então não dá para comparar. Isso é só para justificar o porquê esse meu ranço em relação ao que acontece hoje na competição. Ok? Ele jogava muito, né? Família, vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Forte abraço. E nunca se esqueça, tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor sempre. Não esqueça o like. E até a próxima.